Seja bem-vindo ao WebPick, mais um vídeo falando sobre os aplicativos da suíte da Zoho. E hoje dando sequência a explorando as configurações do Zoho Sales IQ. Ok? Então, na minha tela, nós vamos dar continuidade aqui nas configurações. São vários itens voltados a essas configurações. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre definições globais, ok? Onde vocês podem definir o que pode ou não acontecer dentro de cada um dos aspectos dessa ferramenta, ok? Então, a gente tem aqui vários itens, ok? Nós estamos aqui agora no interface do operador, que eu posso dizer se ele pode mandar, se ele pode atender chamada de áudio, caso ela esteja disponível, se ele pode mandar nota de áudio, se ele pode compartilhar arquivo, o operador, ok? Se ele pode compartilhar a tela, o Sales IQ aí vai usar um recurso que nós vamos explorar também, o Zoho Assist, para que você possa visualizar o computador lá do seu cliente, se for o seu aspecto de atendimento, tá? Se ele envia as informações do visitante por e-mail, se ele utiliza tradução, porque, por exemplo, o Sales IQ ele pode responder uma pessoa que está falando em inglês, o seu operador está falando em português. Ele traduz a mensagem do inglês para o português e do português para o inglês automaticamente ali no chat, tá? E a gente vai usar o Google Tradutor para ser esse mecanismo de tradução. Se você vai permitir ali ele selecionar o canal de comunicação interna, qual ferramenta é, certo? Então, como a gente usa todos os aplicativos aqui da suíte Zoho, no meu exemplo, o Zoho Click é o aplicativo mais adequado para a comunicação interna dos nossos colaboradores, né? Permite fazer acesso remoto, né? Permite visualizar as mensagens do visitante, ou seja, eu não quero que o meu operador veja as mensagens em tempo real. Ou seja, a pessoa está escrevendo, o seu operador ele consegue ver o que a pessoa está escrevendo sem ela dar Enter, ok? Então, se eu não quiser que isso funcione, basta eu desativar isso. Enriquecimento do perfil, né, utilizando a inteligência artificial da Zoho. Aí, no meu caso aqui, eu decidi utilizar a OpenAI como meu mecanismo de inteligência artificial para que seja os assistentes de conversa com meus bots, né? Para fazer o resumo dos chats que são feitos. Então, eu posso escolher aqui um modelo, ok? Eu usei o modelo mais amadurecido. E aí eu vou dizer aqui quantas palavras que ele resume que ele vai trazer dentro do resumo, né? Se o texto é apenas áudio ou se é apenas a digitação. Eu posso dizer aqui o tom desse resumo, né? A mesma coisa para a geração das tags, ok? A mesma coisa para o assistente de redação, quando ele vai ajudar o nosso operador a escrever. E aí as sugestões inteligentes também, que nesse exemplo eu decidi utilizar a Zia, porque ele tem um recurso integrado com o meu Zoho Desk e ele responde isso melhor. Mas, de todo modo, eu utilizo o ChatGPT para que seja o meu mecanismo ali de enriquecimento e de inteligência artificial dentro da minha conta. Da interface do visitante também a gente tem, ok? Se eu vou mostrar quantos operadores estão digitando, eu disse que não. E ele vai depois saber aqui se ele vai ser compartilhado isso, tudo que foi tratado dentro do chat para aquele visitante. Aí nesse caso eu deixo automático, quando ele termina o chat ele recebe todo o transcript ali daquela conversa. A gente vai ter aqui também as configurações de mensagem informativa, né? Que aí eu posso habilitar esse recurso apenas para que os operadores, as transferências, todos os ingressos aqui das pessoas que estão entrando em comunicação comigo, eles sejam transcritos, ok? Uma configuração muito simples, basta ativar ou não. Vocês vão perceber que a grande maioria é isso aqui, tá? São pequenas digitações que você vai fazer. Aqui, por exemplo, sobre o meu e-mail de remetente, perfeito? E aí, quais são os endereços e quais e-mails que podem ser disparados a partir do Sales IQ. Então, por exemplo, todo dia eu recebo um relatório diário lá das pessoas que tocaram o chat, mas eu não recebo os que foram bloqueados, por exemplo, por spam ou por IP. É muito particular o que você vai ativar ou não. Depende da necessidade da sua instalação, depende da necessidade da sua empresa. A gente tem aqui também a disponibilidade do operador, né? Então, eu posso definir operadores inativos como offline, ok? Então, um operador ele fica inativo quando ele está há mais de 10 minutos sem dar atenção para aquela janela. Eu poderia
considerar ele como offline nesse momento. Só que se eu ativo isso, o que vai acontecer? Se ele está olhando outra guia e aparece um chat, não vai tocar para ele, porque ele é offline. Então por isso que eu deixei isso desmarcado, tá? Qual que é o tempo ocioso, né, do meu operador? Então eu falei 10 aqui, ó, tá 15. Eu posso ajustar isso aqui para 10 minutos, ó. E aí, quantos chats simultâneos cada operador pode fazer? No meu exemplo aqui, limitado, mas você pode fazer com que ele tenha até 25 chats simultaneamente ou um número ilimitado. De 1 a 25, tá? Você pode definir isso e mais que 25 ele já vai considerar isso como ilimitado, perfeito? Então, a gente tem também outros recursos aqui relacionados à privacidade, né? Então, esse controle, por que o meu aqui está desativado? Porque eu tenho uma ferramenta dentro do meu site que faz esse controle. Tem uma ferramenta dentro do meu aplicativo que faz esse controle. Não preciso necessariamente utilizar o do Sales IQ, né? Configuração de rastreamento de visitante, né? Então, uma pessoa acessa seu site. Quanto tempo eu vou deixar ela como inativa? Nesse exemplo aqui tá 3 horas, mas eu vou deixar o padrão lá do Google Analytics, que são 30 minutos, ok? Quanto tempo que é a vida máxima de um cookie, né? 1 ou 2 anos. Isso aí também é uma legislação, aqui no Brasil, LGPD, né? São itens que são limitados aqui dentro da ferramenta, né? E aí eu posso também excluir tráfego de provedor de serviço em nuvem. Eu deixo desabilitado isso, pessoal, porque eventualmente a empresa que é o meu potencial cliente acessa a internet por um endereço desses IPs. Então eu prefiro não excluir nenhum tipo de tráfego, ter uma visão total de todos os acessos que acontecem lá dentro do meu site. E aí a gente tem a configuração e aprovação de spammer, né? Que no meu caso aqui eu deixei como aprovação desnecessária. Também é uma questão de regra de negócio, mas veja que às vezes eu posso ter uma pessoa que não é identificada como spam e ela ser. Então eu deixo essa aprovação desnecessária, mas eu poderia ter uma aprovação de um supervisor para que ele aprove aquele chat ser iniciado quando uma pessoa efetivamente for definida ali como spam por alguma eventualidade, ok? Então, esses aqui são os itens de definições gerais, a gente acabou passando por todos eles. Modelos de e-mail, que aí eu posso criar os meus modelos de e-mail, né? Esse aqui, por exemplo, é um modelinho de e-mail que foi feito aqui dentro. Eu posso utilizar esse modelo de e-mail para disparar uma comunicação para um visitante quando ele encerrou um chat. Poderia mandar esse modelo diretamente. Eu posso mandar esse modelo de e-mail quando ele atende a um determinado gatilho. Também é uma outra forma que eu consigo trazer aqui de automações do Sales IQ para o aspecto de conversação quando os operadores querem iniciar uma conversa. Seja por e-mail, nesse input de alguém que já fez, ou daqui a pouco a gente vai ver os templates de mensagem para os Instant Messengers, ok? Eu tenho também a biblioteca de palavrões, né? Lembra que a gente falou das palavras ruins, né? Eu tenho aqui uma biblioteca padrão com vários idiomas. E aí quando a gente fala aqui do português, ó, tem várias palavras que são ruins, ok? Essas palavras, elas estão todas listadas e você pode incluir novas palavras, novas bibliotecas aqui dentro, perfeito? Então, isso daqui vai ajudar nas configurações que nós vimos anteriormente a guiar essas comunicações para que o Sales IQ possa encerrar uma conversa quando essa conversa não está seguindo uma comunicação educada, vamos colocar assim, ok? Então, eu tenho também um controle de tags, né? Que eu tenho aqui, por exemplo, tag teste 1, teste 2. São tags que eu posso criar dentro do Sales IQ para classificar as minhas conversas. Isso é mais para organização. Toda conversa pode ter uma tag. E basta eu adicionar aqui o nome dessa tag e dizer em qual módulo que ela se encaixa, perfeito? Eu tenho também os aplicativos de TV, né? Para que serve esse aplicativo de TV? Imagina que eu tenho uma tela e eu quero ver ali, ó, a minha fila de atendimento dentro de alguma televisão. Eu posso fazer isso aqui, ó, e aí eu posso verificar um dispositivo físico para mostrar como que está a minha fila de atendimento. A gente tem, agora passando aqui para canais de mensagens, um novo tópico, né? Que a gente está vendo o exemplo aqui falando de um widget que está dentro de um site, dentro de um e-commerce, dentro de um blog,
dentro de um aplicativo Android OS, mas existem os Instant Messenger de outros canais. A gente tem as integrações com Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, Line e WeChat. Todos eles aqui são muito parecidos, tá? Então, vocês vão perceber que eu tenho as minhas definições, ok? Já configuradas para esses caras aqui. Então, é uma integração muito simples, ok? Basicamente, você vai fazer aqui a vinculação com a sua conta Meta, com a sua conta Telegram, e aí você vai ter algumas preferências que você pode parametrizar. Isso funciona para todos, é muito simples fazer isso. O muito popular aqui no Brasil é o WhatsApp, todo mundo sabe. E aí, no WhatsApp, eu tenho também um número de telefone que eu consigo vincular. Lembrando que o Sales IQ é uma ferramenta da Zorro homologada diretamente na Meta para trocar essas mensagens de WhatsApp. Uma mensagem de WhatsApp, ela pode ser respondida. Quando o cliente final manda uma mensagem para nós, essa mensagem pode ser respondida dentro de 24 horas, sem nenhum custo. Mas se eu, empresa, quiser iniciar uma conversa com o meu cliente, eu preciso pagar por isso. E você não paga isso diretamente para a Zorro, você vai pagar isso para a Meta. É uma política de cobrança aplicada para todas as ferramentas que seguem os padrões de comunicação da Meta. E aí, essas mensagens, elas precisam ser enviadas a partir de um número que você define. Aqui dentro você pode vincular esse número junto com a Meta, ok? Você pode vincular mais de um número aqui dentro do Zorro Sales IQ. E aí você compra créditos de mensagem. Esses créditos de mensagem, eles funcionam para vários aplicativos da Zorro, e aí tem uma calculadorinha que você vai digitar o seu país. Existem mensagens de marketing, existem mensagens de utilidade. Mensagem de marketing: qualquer comunicação que você queira fazer com o seu cliente. Final do dia, para que você troque mensagens com ele, considere isso como uma mensagem de marketing. Não somente aquela mensagem lá, promoção, mas uma mensagem de marketing também poderia ser assim: olá, cliente, gostaríamos de falar com você, responda essa mensagem para isso. Mensagem de utilidade, utilizada para envio de tokens. Fiz uma compra no meu cartão de crédito, o banco manda uma mensagem no meu WhatsApp, uma mensagem de utilidade. Por padrão é isso. Mensagens de marketing, elas são mais caras do que mensagens de utilidade. Então, eu posso dizer quantas mensagens eu vou enviar por mês aproximadamente, clicar em calcular, a Zorro ela vai me dizer quantos créditos eu preciso para essas mensagens e qual que é o valor total. Para mensagem de marketing, 32 mensagens é um crédito. Um crédito custa aproximadamente R$ 12,54 mais adição de impostos, tá? Custa aproximadamente 39 centavos uma mensagem de marketing. Quando eu vou olhar aqui para mensagem de utilidade, eu posso colocar aqui 200, eu ainda consumo um único crédito, porque elas são mensagens muito mais baratas, aproximadamente 4 centavos de real, ok? Para ambos os exemplos. E você compra créditos com base na quantidade de mensagens que você vai disparar para que você possa consumir essas mensagens. Esses créditos que você está comprando na Zorro são repassados para a Meta. E a Meta libera o disparo dessa mensagem ativa para os seus usuários. Tem toda uma política dentro da Meta de números novos que são inclusos, de informações que você pode enviar. Existe um template, aí voltando aqui para o Sales IQ, indo aqui na minha conta Waba, existem modelos de mensagem que eu posso mandar. Esses modelos eles têm que ser pré-aprovados pela Meta. Ou seja, quando eu vou criar aqui um modelo, eu posso selecionar se ele é de utilidade ou se ele é de marketing, o idioma, um cabeçalho, né? Então, por exemplo, time WebPix, ele vai compondo a mensagem aqui para nós, ó. O corpo da mensagem. E aí eu posso incluir as informações aqui que eu queira trazer aqui dentro desse corpo, ok? Com as variáveis. Posso incluir emoji. Posso incluir markdown aqui também, ó. Então, se eu quero colocar um texto grifado, né?
E aí eu tenho um rodapé. Isso daqui compõe uma mensagem, ok? Se eu quiser incluir botões aqui, por exemplo, ó, ligue para mim, coloco o telefone, uma resposta rápida, clique aqui. Esses templates, eles precisam ser criados e pré-aprovados pela Meta para que você possa enviar essas comunicações aqui para o seu cliente. Isso é específico do WhatsApp, tá? Instagram, Facebook, Telegram, os demais não é necessário a criação de templates. Isso aqui é uma especificidade do WhatsApp, mas todos os canais funcionam igual. Ou seja, quando eu der um oi no número de WhatsApp, essas mensagens elas vão ser tocadas aqui dentro do Sales IQ, ok? Canais de mensagem, pessoal, todos eles são muito parecidos e eles vão compor o atendimento que você vai fazer, ou por um humano ou por um bot, perfeito? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as automações, né? Então, gatilhos. Gatilho é uma vez que uma pessoa que visita meu site, um contato de determinado segmento, faz alguma ação, e aí existem várias ações, ok? Eu posso fazer com que essas ações, elas sejam acionadas automações, como essa daqui. Então, eu poderia selecionar pessoas que vieram apenas do Google, e aí sempre que essas pessoas acessarem meu site, alguma página do meu site, saírem do site, eu faça um determinado gatilho. Um gatilho invocando uma API, ou um script dentro do seu site, ou um gatilho de mensagem que vai ser enviado no widget do Sales IQ. Você consegue automatizar vários itens dentro de várias marcas de acordo com a interação daquelas pessoas dentro do seu site. Se for uma pessoa identificada, que ela já tiver nome, sobrenome, e-mail, telefone, e ela tiver dentro de uma determinada página do seu aplicativo ou do seu site, você pode mandar uma mensagem adequada para ela, de acordo com a jornada de comunicação definida aí pela sua empresa, ok? Então, gatilhos. Nós temos roteamento de visitantes. Roteamento de visitante nada mais é do que eu vou direcionar esses visitantes para determinados operadores da minha empresa. Eu poderia fazer isso. Pessoas que vêm do Google são enviadas para o Marcos. Pessoas que vêm do Facebook são enviados para a Mônica. E aí eu posso dizer aqui para quem são essas pessoas. Se eu vou direcionar ele para todos os agentes, para agentes específicos, para o último atendente daquele chamado, para o dono dessa pessoa dentro do meu CRM, ou eu não vou rotear aquela conversa e ele vai cair dentro de um bot, por exemplo. Eu tenho também o roteamento de chat, na mesma lógica que acontece quando a gente fala do aspecto do visitante. Mesma coisa, eu posso fazer o roteamento de acordo com o canal de comunicação atendido por esse pessoa que está iniciando um chat, tá? Mesma lógica para roteamento de chamadas, ok? Se eu tenho o meu canal de chat, meu canal de chamadas ativo de voz, eu poderia fazer isso. Lembrando que voz não é telefonia, é a forma de comunicação via voz, via VoIP, utilizando o Sales IQ como motor de comunicação. A gente tem também as pontuações de lead de empresa, que de acordo com os elementos que vão acionando esses pontos, e aí eu posso adicionar esses elementos aqui, eu posso dar ou tirar pontos, ok? Se um cara falou um palavrão, eu tiro 1000 pontos dele. Se o cara fez um preenchimento de uma informação que é relacionada à minha compra, eu posso dar 1000 pontos para ele. E aí você vai definindo a quantidade de pontos aqui que você vai dar ou tirar desse usuário, de acordo com os critérios que você tem N aqui dentro, para poder nortear. Então, fiz uma campanha no Google, uma campanha específica de PMax, no anúncio X, aquele anúncio, se aquela pessoa entrou, eu já posso dar pontos para essa pessoa, por ser uma qualificação interna, e isso nos ajuda a aquecer esse visitante para poder acionar ele com as automações nos momentos mais oportunos para aquele segmento que está mais propenso a realizar uma compra com você.
Mesma coisa funciona aqui tanto para lead quanto para empresa, ok? E aí eu tenho os agendamentos de relatórios que eu posso enviar, relatórios diversos, que a gente pode criar esses relatórios aqui e dizer quais são os tipos aqui. Então, de visitante, de cliente potencial, de contato, ok? E quando que esses contatos eles são enviados para qual canal de e-mail e qual template de e-mail, perfeito? Essa daqui foi uma visão dos itens de configuração do Sales IQ. Eu vou parar esse vídeo por aqui para que a gente possa ver aqui no meu terceiro conteúdo e ter um entendimento agora de como que nós temos os controles das conversas, as configurações dos nossos bots e as integrações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estamos à disposição, caso tenha alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários. Até logo!